interessante. Brasil, 500 danos. O D aqui em uma ambiguidade aqui, o D destacado. Bastante interessante. Muito bom. Falaremos daqui a pouco. Os 500 danos a gente aprende na escola. Os 500 danos está aí na obra. 500 danos? Tanto? Mas isso desde 1500. Exatamente. Qual foi o primeiro dano aqui? A escravidão, sem dúvida. 12 milhões e 500 mil negros foram retirados da África para serem massacrados, judiados. Sem dúvida, esse foi o primeiro dano do Brasil. Agora, com todo o respeito, você duvido que você lembra dos 500 danos aqui, ou lembra? Lembro, sem dúvida. Por mais que tenha escrito, 10, 20 vezes. É muita simbologia, né, Bibo? Até porque o personagem principal, ele recebe a cada 100 anos da história do Brasil, uma punhalada nas costas. E essas punhaladas, a quinta, soma-se aos seus 100 anos, nos 500 anos do Brasil, no dia 22 de abril de 2000. Então, os 100 anos da história deste personagem, um brasileiro, um trabalhador, um operário, vem sendo acompanhado pela narrativa dos 500 anos da história do Brasil. Se você está no ano 2200 também, vai até lá? É isso? Depois que nós fechamos os 2400, 2500? Depois que nós fechamos. Também, então. É ficção. Mas com o fundo histórico dos 500 anos. Depois que eu fecho a narrativa dos 500 anos, eu quero não só a crítica, mas buscar uma solução, buscar uma ideia de salvação, não é? Para o país. Já continuou subversando, então, tirando 2500, o 10º século brasileiro transcorreu como um sopro no vendaval da eternidade, mas maduro o suficiente para corrigir, curar e cicatrizar a última punhalada no Brasil. O filho do garoto, nascido sem nenhum sinal, neste 22 de abril de 2500, dá por cumprido sua missão de lutar contra qualquer forma de corrupção do homem sobre a face da terra. Quer dizer que lá em 2500 a história será a mesma. Não, aí que teremos recuperado os 500 anos, cicatrizado das 5 punhaladas que o Brasil teria levado. Se levamos 500 anos de injustiças, igualmente teremos 500 anos para corrigir essas injustiças. Muito bom. Olha, qual é a última injustiça, o último dano? É um conjunto. Em verdade, o último punhal é um punhal com 4 lâminas. Poderoso, é para derrubar. Então, por exemplo, a grande injustiça da indústria farmacêutica, por exemplo, é uma lâmina que machuca o brasileiro. Por exemplo, quando há uma inflação zerada, digamos 2, 3, 4, 5%, o preço dos remédios sobe, por exemplo, 100, 150%, com uma manipulação, com um jeito que a indústria farmacêutica procede para que, de alguma maneira, torne isso camuflado e ponha esse preço todo nos remédios. Por exemplo, um remédio que não é vendido, ele tem um aumento de 1%. O remédio que as pessoas, se não usarem, morrem, então tem um aumento de 100%. E aí dá uma média de 50%, por exemplo. Né? É tudo uma manipulação de números para essas safadezas tão grandes. 500 danos, você poderia lançar depois 500 planos, quem sabe, coisas novas para o Brasil. Sem dúvida. Porque as pessoas falam, como tem notícia ruim, pega noticiário, tem gente que nem vê mais noticiário, de tanta coisa ruim. 500 planos, está aí, surgiu agora 500 planos. Perfeitamente. Então, como disse assim, são 500 anos de injustiças e 500 anos para recuperarmos isso. Porque eu tenho crença no brasileiro, tenho crença no ser humano. Até por isso, Bibo, um dos livros que estou lançando junto é As Estações do Homem. O homem como elemento, como ser humano, e igualmente ele corrigindo as suas falhas. E como diz a última frase do livro, se não estou enganado, o homem vigilante do próprio homem. O homem, infelizmente, se ele não está sob alguma vigília, e eu não digo vigília da maldade, mas a vigília do homem observando o homem, sugerindo, melhorando o homem, com a autocrítica. Se não for assim, o homem, não sei de que maneira, ele descamba para a injustiça. Muito bom. Já está à venda? O lançamento é nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Espaço Cultural Palatos, na Avenida Cristóvão Colombo, 1971. Então, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, o lançamento dos 2 livros. Em verdade, eu estou lançando os 2, um casado com o outro. Por que não deixou um para o ano 2000? Sabe por quê? 2 numa vez só? Porque eu já tinha praticamente este livro de poesia prontos. É uma vontade. E acontece que eu falei para um amigo, olha... É de poemas, poesias. Sim, são poemas. Caim revisitado, confissões de insignificância,
Você é um pouco negativo? Não, não. Sou realista e sonhador. O sonhador em mim é o homem que constrói, que se melhora a cada dia. Olha aqui, disciplina do medo, sublevação. Te digo um poema de amor. Ué? Por exemplo, agora soube que lá em São Gabriel realizou-se uma gincana muito grande na cidade e que uma das tarefas era descobrir quem era o autor deste poema, a obra publicada e em que ano. E eu vou dizer o poema, Matemática do Amor, que escrevi. Conhecer-te foi amar-te 100% e pensar em ti 60 vezes por minuto. Tu estás em mim sempre, até nas coisas mais absurdas e sem nenhum sentido lógico. E deve ser assim o amor dos loucos e dos astronautas. Cedo me ensinaram geometria, álgebra, aritmética e trigonometria. Aprendi a calcular o ângulo seno, cosseno, cateto e a circunferência. Mas nunca pensei ser possível aprender algum amor matemático. Tu estás em mim 3.600 segundos por hora, 86.400 vezes por dia te recordo e te venero 604.800 vezes por semana. Penso em ti 60 vezes por minuto. Te quero 24 horas por dia e te amo 31.536.000 segundos por ano. É uma divina loucura matemática e somente 4 loucos amariam assim. Os sábios, os matemáticos, os poetas e os telespectadores do Bibo Nunes. Muito bom. Olha, eu gostei, porque amor com matemática nunca é lógico, nunca é certo, porque 1 mais 1 é 3 no amor, ou mais. É um mais, ou Então, muito mais. É uma matemática que não é correta. Como falava aqui da Vera Bublik, 1 mais 1 no meu caso, foram 22, meu pai e minha mãe tiveram 20 filhos, não é? Mas que time? 20 filhos? Olha, eu não tinha visto alguém com tanto filho. Em São Gabriel 20? Acontecia uma É festa recordista, hein? no Dia das Mães, em que eles suspenderam... Se cada um comprar um livro, já garante. Por isso que lança 2 por mês. Com 20 irmãos não tem problema. Eles cancelaram lá uma festa que tinha na cidade em que premiavam a mãe que tinha mais filhos, que sempre a minha ganhava. É mesmo? Mas só pode, imbatível. Muito bom. Estações do Homem em Poemas de Rossio Derni. Gostei dessa, hein? Agora essa matemática não é correta, né? 1 mais 1 é 2. É 3, aliás. Mas o amor se multiplica, é infinito, né? Tanto quanto as pessoas se juntam, quanto a sensibilidade, o amor entre... Matemática no amor é interessante. E aqui está o outro livro, Entregue o Matador à Família do Morto. Brasil, 500 anos. Muito bom, cumprimento. Gostei. Gostou desse poema? Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. É o amor que dá certo, né? Sim. É um amor matemático. É o amor matemático. Você pode calcular. Hoje a matemática funciona muito também no orçamento da casa, no dia a dia, né? É o que mais preocupa os casais. Hoje a matemática é do dia a dia. Vamos ver se na matemática dá para mim amar muito pouco. Uma questão de intensidade. Muito bom, obrigado pela presença. Excelente. Lembrando você que na American Veículos você encontra